Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula introdutória e gratuita do curso Sem Pânico. Nesta aula, eu vou ensinar como você pode aprender a controlar a sua ansiedade. E não somente isso, mas também como diminuir consideravelmente as chances de você ter crises de ansiedade e se porventura você apresenta crises de ansiedade, ataque de pânico, você vai saber exatamente o que fazer, como lidar com uma crise de ansiedade. E isso é completamente possível, até porque tudo que eu vou te ensinar, te falar nesta aula, está baseado no método de tratamento mais eficiente e eficaz do mundo atualmente para ansiedade, que é a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, abreviando. E inclusive eu já ajudei centenas de pessoas com problemas de ansiedade através da TCC, então essa é uma realidade completamente possível. Então, se você convive com ansiedade desregulada, ela vem atrapalhando a sua vida, ou você tem crises de ansiedade, né, e isso tem te limitado, tem deixado você mais limitada para conseguir fazer as suas coisas e você quer aprender como controlar essa ansiedade, como diminuir as chances de apresentar novas crises de ansiedade, então assista esse vídeo até o final, porque pode ser que esta aula seja muito interessante para você e para a sua vida. Meu intuito com esta aula é te mostrar que você é sim capaz de aprender habilidades de autoterapia, que a gente chama na terapia cognitivo-comportamental, para controlar a sua ansiedade, para manejar a sua ansiedade. Quando ela aumentar, você vai saber como diminuí-la, né, como mantê-la controlada e, claro, isso vai te ajudar também a diminuir as chances dessa ansiedade crescer tanto a ponto de se tornar um ataque de pânico, tá? Então, obviamente que tudo que é necessário saber, aprender sobre ansiedade, sobre o que fazer para mantê-la controlada ou até como lidar com uma crise de ansiedade, não vai ser possível abarcar aqui, colocar aqui nesta aula, mas você vai saber qual caminho você deve seguir, eu vou te mostrar qual caminho você deve seguir para alcançar este resultado, tá? Primeiro, eu quero provar para você que é completamente possível fazer isso. E aí eu vou colocar aqui na tela alguns dos estudos que mostram, comprovam a eficácia da terapia cognitivo-comportamental hoje como o melhor método para ajudar as pessoas que têm problemas de ansiedade. E não somente problemas de ansiedade, mas também outros como depressão, transtorno bipolar, transtorno da personalidade, transtorno de estresse pós-traumático, fobia social, fobia específica e muitos outros. Se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, você encontra vários estudos, centenas de estudos, facilmente no Google, mostrando como a terapia cognitivo-comportamental é hoje o melhor tratamento para ansiedade e qualquer outro problema, qualquer outro transtorno mental. Dito isto, agora que você já sabe o quão eficiente e eficaz é a terapia cognitivo-comportamental para as pessoas que têm problemas de ansiedade, eu vou falar aqui para você quais são os 3 principais tipos de pessoas que podem se beneficiar com as habilidades da terapia cognitivo-comportamental, que eu vou apresentar aqui e vou aprofundar nas outras aulas do curso Sem Pânico. Então, essas habilidades são para aquelas pessoas que não estão em terapia, mas pretendem começar o tratamento, tá? Principalmente se for um tratamento direcionado pela terapia cognitivo-comportamental. É também para você que já está em terapia, então o que você vai aprender aqui e nas outras aulas vai te ajudar a impulsionar ainda mais os resultados, os seus conhecimentos, as habilidades que você precisa ter para manter a sua ansiedade controlada. E também é para você que convive com quem ama, com um ente querido que sofre com ansiedade, você quer ajudar e não sabe como. Então, se você se encaixa em um desses grupos, esta aula e as demais aulas do curso Sem Pânico é para você. Talvez você esteja se perguntando, será que essas habilidades vão me ajudar? Eu já tentei tanta coisa, eu já tentei acupuntura, já tentei pensar positivo, já tentei reiki, já tentei tanta coisa que eu já pesquisei, que é muito comum. Pessoas que convivem com ansiedade
por muito tempo, elas acabam pesquisando muito sobre o assunto, sobre o que pode fazer e muitas das vezes, talvez até você esteja passando por isso também, elas procuram caminhos que mostram, parecem que vão trazer resultados efetivos, mas na verdade não trazem. Então, a terapia cognitivo-comportamental, como eu mostrei anteriormente, quando aplicada, ela pode sim trazer muitos resultados eficientes e efetivos para as pessoas. Eu vou colocar aqui na tela alguns dos depoimentos que eu recebo toda semana no meu Instagram de pessoas que veem os conteúdos que eu posto lá e aplicam em suas vidas, né? Então, elas acabam obtendo resultados. Muitas dessas pessoas, claro, estão em terapia também, outras pretendem começar, mas o fato delas terem conhecimento sobre o que é ansiedade, o que fazer para de fato manejar a ansiedade, o que deve parar de fazer porque piora a ansiedade, tudo isso, e claro, a prática diária, já ajuda e muito essas pessoas a verem algumas mudanças significativas na vida delas. Então, se essas pessoas conseguiram, por que você também não pode conseguir, né? Então, essas habilidades, quando colocadas em prática, né, de fato, aumentam as chances de você conseguir fazer essa transformação também em sua vida. Só para contextualizar e você entender por que eu resolvi criar esta aula e o curso Sem Pânico, foi porque é o seguinte, eu percebi que na minha prática clínica, quanto mais o paciente é psicoeducado, a gente chama isso, psicoeducar, ou seja, educar o paciente a respeito do que ele tem e do que ele pode fazer, mais poder ele tem de mudança. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre aquilo que você está vivendo, mais poder de transformação de realidade você vai ter. E uma das premissas da terapia cognitivo-comportamental é justamente tornar o paciente o seu próprio terapeuta, ou seja, dar autonomia a ele, conhecimento, recursos terapêuticos para que ele mesmo possa lidar sozinho com suas questões emocionais, com suas questões comportamentais, com seus pensamentos, né? Então, assim, algumas pessoas, elas conseguem fazer isso sem a ajuda da terapia. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm uma ansiedade que desregula ali de vez em quando, mas não é uma desregulação que gera um prejuízo significativo, um sofrimento significativo na vida dessa pessoa, ou seja, essa pessoa não tem um transtorno, então ela consegue aprender essas habilidades através de aulas como essa, de cursos, de livros, de posts na internet, e tem aquelas pessoas que podem sim se beneficiar desses artifícios, de cursos, de livros, de posts na internet, mas que necessariamente vão precisar do acompanhamento psicológico, em alguns casos também do acompanhamento psiquiátrico, né? Porque elas têm um diagnóstico, têm traços de um diagnóstico. Eu falo mais sobre essa diferenciação no curso e vou falar um pouco mais pra frente também, tá? Então, assim, quando você tem esses conhecimentos, esses recursos, como se fosse uma caixa de ferramentas sobre o que fazer, como se ajudar quando está mais ansioso, mais ansiosa, como mudar pensamentos ansiosos, negativos, você consegue diminuir previamente ali o impacto dessa ansiedade para que ela não cresça a ponto de chegar no ápice dela, que é o ataque de pânico, né? Ou a crise de ansiedade. Então, eu vi que eu poderia ajudar as pessoas que chegavam até o meu consultório, mas que também eu poderia ajudar muitas outras pessoas através desta aula, dos meus posts, do curso, né? Para que elas pudessem ter essas habilidades de autoterapia para se ajudarem e levarem uma vida mais tranquila, sem esses efeitos debilitantes que você que convive com problemas de ansiedade ou acompanha alguém que tem problemas de ansiedade, vê como ela pode nos incapacitar, pode nos deixar em estado deprimido, pode atrapalhar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa vida como um todo. Então, só para contextualizar e você entender por que eu resolvi fazer isso, foi exatamente por essa questão. E tem dado certo, né? Muitas pessoas têm se beneficiado, sim, com essas habilidades de autoterapia.
Então vamos agora à parte principal desta aula, que é como controlar a sua ansiedade. A primeira coisa que você precisa entender é o que é a ansiedade. A ansiedade é como um sistema de alarme que todos nós temos e que dispara sempre que a gente está em perigo ou a gente está se aproximando de uma situação ameaçadora, tá? Então, não tem como a gente viver sem ansiedade e é importante que a gente sinta ansiedade porque ela serve para nos proteger, nos alertar quando estamos em perigo ou nos aproximando de uma situação perigosa para que a gente possa lutar, fugir ou congelar, tá? Só que quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de 3 grupos de pessoas. O grupo que tem aquelas pessoas que têm ansiedade normal, então a ansiedade que é funcional, que aparece quando a gente precisa estar em estado de alerta, quando a gente precisa desempenhar uma determinada função, quando a gente precisa se lembrar de algo. Então é aquela ansiedade que surge proporcional à situação e de alguma forma nos ajuda a não nos metermos em problema, tá? Tem o segundo grupo de pessoas aí que tem traços. Traços de quê? De um transtorno ou alguns transtornos de ansiedade. Então, são aquelas pessoas que têm algumas características, alguns sinais, sintomas relativos a um tipo de transtorno de ansiedade, mas ela não fecha o diagnóstico. Então, de alguma forma, a ansiedade é um pouco mais elevada, atrapalha um pouco ali a vida daquela pessoa, mas não traz prejuízos significativos, não traz problemas, sofrimentos significativos. E, por fim, tem o grupo das pessoas que têm o transtorno de ansiedade ou alguns transtornos de ansiedade. Sim, você pode ter mais de um transtorno de ansiedade, tá? E, para estas pessoas, ela tem um quadro clínico em que a ansiedade acaba trazendo prejuízos significativos, gera um sofrimento significativo na vida dessa pessoa, tá? Então, a gente tem as pessoas que têm ansiedade normal, as pessoas que têm ansiedade de traço e as pessoas que têm transtornos de ansiedade. E aí, quando a gente está falando dessa ansiedade que atrapalha, dessa ansiedade que traz sofrimento para a nossa vida, a gente também está falando de ataque de pânico. Então, a gente tem o ataque de pânico e a gente tem o transtorno do pânico. Então, existem pessoas que apresentam ataques de pânico, mas não têm o diagnóstico de transtorno do pânico. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma fobia, e aí uma fobia de aranha, e quando ela vê uma aranha, ela acaba tendo um ataque de pânico também, né? E tem as pessoas que têm o transtorno do pânico, que são aquelas pessoas que têm crises de ansiedade inesperadas, ou seja, que acontecem do nada, que aparecem do nada, e elas também têm muito medo de voltar a ter essas crises, né? Então, tem algumas características aí. Mas, o que é que eu quero que você leve desta aula, tá? O ataque de pânico ou crise de ansiedade é como se fosse um alarme falso. Ele não é perigoso, ele não mata, ele não causa AVC, ele não enlouquece, ele não gera um colapso nervoso, nada do tipo. O ataque de pânico por si só, ele não é capaz de provocar isso, tá? Agora, se você tem um diagnóstico, um problema no coração, aí tem que ligar o sinal de alerta, tem que cuidar disso com o cardiologista, porque crises de ansiedade podem aí de alguma forma agravar o seu quadro de coração, tá? Te colocar mais em risco. Mas assim, se você foi no cardiologista, fez todos os exames, tá tudo bem, então saiba que o ataque de pânico por si só não é perigoso, tá bom? Apesar de ser muito desconfortável, enfim, mas ele não é perigoso. Então, o que é o ataque de pânico? O ataque de pânico é o ápice do ápice do ápice da ansiedade. É a manifestação mais extrema da ansiedade. E ele é também um alarme falso. Como assim um alarme falso? Vamos imaginar o seguinte, você colocou um alarme na sua casa na tentativa de te proteger de, sei lá, um ladrão entrar na sua casa, tá? Só que esse alarme, ele está desajustado. Então, passa um gato, ele dispara. Passa um vento mais forte, ele dispara. Então, assim, a sua casa não está ameaçada, você não está ameaçado, ameaçada, mas o alarme dispara
dizendo que alguém está tentando invadir sua casa, aí você já fica preocupado, preocupada, já liga para a polícia e já se esconde, já vai tomar alguma providência, seu corpo muda completamente ali, né, para te preparar para fugir, para lutar, para se esconder, fazer alguma coisa, quando na verdade o alarme está disparando, mesmo você estando em segurança. Então, o ataque de pânico é basicamente isso. É a ansiedade que dispara, mesmo você não estando em perigo. E que perigo é esse? No ataque de pânico, geralmente, o perigo que as pessoas enxergam, né, o perigo que a gente enxerga é que o nosso corpo está passando por alguma mudança que está sinalizando que estamos em perigo. Então, por exemplo, que a gente vai infartar, que a gente vai ter um AVC ou algo do tipo. E aí a gente interpreta as mudanças corporais que são normais, que a ansiedade realmente provoca no nosso corpo, como perigosas. Então, assim, quando a gente sente ansiedade, ela se manifesta de 4 formas: através dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos e das mudanças fisiológicas. Então, seu coração vai bater mais rápido, você vai ficar com a respiração mais ofegante, você vai tremer, você vai querer ir no banheiro, enfim. Todas essas mudanças, apesar de serem muito desconfortáveis, elas também não são perigosas. Inclusive, no curso eu explico por que cada uma dessas mudanças acontecem. Cada uma dessas mudanças tem uma função de nos proteger, tá? Então, na verdade, apesar de elas serem muito desconfortáveis, elas não são perigosas. Mas no ataque de pânico, a gente acaba interpretando essas mudanças corporais como altamente perigosas. Ai, meu Deus, o ar não tá vindo, eu vou sufocar até morrer. Meu coração tá batendo rápido assim do nada, é porque eu vou infartar. E aí, esses pensamentos acabam aumentando cada vez mais a ansiedade, os sintomas da ansiedade, e a gente tem esse ataque de pânico. Mas o que eu quero que você tenha em mente é isso. A ansiedade, ela existe para nos proteger, existe a ansiedade normal, existe a ansiedade traço e os transtornos de ansiedade. O ataque de pânico é a maneira mais extremada, a manifestação mais extrema da ansiedade, mas ele por si só não é perigoso e ele funciona como um alarme falso, tá? Então, se você coloca um alarme na sua casa e ele está desajustado, não seria inteligente você tentar tirar esse alarme, porque ele cumpre uma função, que é te alertar quando você estiver em perigo. Então, o que é que você tem que fazer? Você precisa ajustar este alarme, tá? E é ajustando este alarme que ele vai passar a cumprir a função dele, que é apenas disparar quando de fato você estiver em perigo. Só que assim, você não vai ter mais medo deste alarme, ou seja, você não vai ter mais medo da ansiedade, porque o próprio medo da ansiedade já te atrapalha, né? Então você não vai ficar com medo desse alarme disparar. Você vai entender que se ele está disparando é porque realmente tem algum invasor ali, alguém tentando invadir sua casa, você vai ligar para a polícia e aí você vai resolver ali aquela questão. Então a ansiedade, quando ela alarmar, claro, de uma forma proporcional à situação, sem causar danos, você já sabe que você precisa fazer alguma coisa. Por exemplo, se você está num local, num apartamento, num prédio, e o alarme de incêndio começa a tocar porque realmente há fumaça, há fogo, a ansiedade vai preparar todo o seu corpo, mobilizar todo o seu corpo com as mudanças corporais para que você consiga correr o mais rápido possível e fugir dessa situação. Então, isso vai fazer com que, ou seja, a ansiedade vai fazer com que você aumente as suas chances de você ficar seguro, segura, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha em mente e saia desta aula é isso. Então, a ansiedade é tudo isso e ela pode se manifestar dessa forma. Então, por que algumas pessoas ficam mais ansiosas do que outras e não têm crise de ansiedade e outras têm? Vamos lá, vamos entender aqui o seguinte. Existem 5 razões que tornam uma pessoa mais vulnerável a ter ataques de pânico. A primeira razão é transtorno mental. Então, se você tem um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, né, ou qualquer outro tipo de transtorno mental, você já fica mais propenso, mais propensa a ter ataques de pânico, tá? Então, neste caso, é imprescindível, se você tem um diagnóstico, é imprescindível que você passe por um psicólogo e por um psiquiatra. Você necessariamente vai precisar fazer o tratamento. Como eu falei no início da aula,
Você pode se beneficiar com livros, inclusive a TCC tem muitos livros para pacientes sobre ansiedade, sobre vários assuntos, com aulas como essa, com cursos, com posts na internet. Pode, claro que você pode se beneficiar. Porém, você vai se beneficiar muito mais se você utilizar esses recursos de maneira complementar à terapia, tá? Então, se você tem um diagnóstico, tem que fazer o tratamento. Inclusive, o tratamento para ataque de pânico, transtorno do pânico, é um dos mais simples e um dos mais breves na terapia cognitivo-comportamental e que tem um excelente prognóstico, tá? A segunda razão é a seguinte: hipervigilância. O que é isso? Se você já tem uma sensibilidade aumentada para a ansiedade e fica focando no seu corpo, se o seu coração está batendo mais forte, se a sua respiração está mais ofegante, se você tem alguma coisa de errada em seu corpo, você já tem mais probabilidade de desenvolver um ataque de pânico. Por quê? Porque aí entra o terceiro elemento, que é a catastrofização. Você mantém o seu hiperfoco nos sintomas corporais e a partir desse hiperfoco, nesse monitoramento corporal, você catastrofiza qualquer mudança que não tenha uma explicação lógica para aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está assistindo a Netflix, assistindo uma série, o que quer que seja, e de repente você percebe, está ali monitorando seu corpo, você percebe o seu coração um pouquinho mais acelerado. Então aí é o segundo fator, o hiperfoco. Disso que você percebe aí a mudança no seu coração, no batimento cardíaco, você já tem um pensamento catastrófico, que é: ai meu Deus, estou passando mal. Então, este pensamento catastrófico aumenta a sua ansiedade, o que por sua vez gera outros sintomas ainda mais intensos, esses sintomas mais intensos, e esse ciclo vai se perpetuando até que você tem um ataque de pânico, tá? E aí a gente entra no quarto elemento, que observe como um elemento vai complementando o outro, essa quarta razão, né? Que é a falha na correção. O que é isso, falha na correção? É a incapacidade que você tem, que algumas pessoas têm, de corrigir esse pensamento. Como assim corrigir esse pensamento? Por exemplo, você percebeu que o seu coração está um pouquinho mais acelerado e aí já pensa automaticamente que vai passar mal, que está infartando, que vai morrer, coisas do tipo. A falha na correção é a seguinte: você não consegue analisar os fatos. Você não consegue pensar assim: olha, não, calma, mas peraí, como assim passar mal? Como assim morrer, ter um infarto? Eu já passei por isso antes. O coração é um músculo, ele não bate o tempo inteiro de uma forma só. Às vezes a respiração interfere, às vezes até o que eu estou assistindo interfere, o que eu estou pensando está interferindo ali também. Então, você não consegue fazer essa correção no pensamento. Inclusive, é por isso que no curso Sem Pânico, eu ensino justamente você a desenvolver uma mentalidade antipânico. Por quê? Porque grande parte dos ataques de pânico que a gente tem vem dessa interpretação catastrófica e dessa falha na correção de fazer assim: olha, peraí, ok, eu pensei isso aqui, mas vamos analisar os fatos aqui? Não, na verdade o que aconteceu foi isso, tá? Então, tem um módulo, inclusive, só para isso, para você identificar os pensamentos, para você modificar, desenvolver essa habilidade de corrigir esses pensamentos, e isso já vai te ajudar e muito a diminuir consideravelmente as chances de você ter novas crises, tá? E a quinta razão é buscar segurança e controle. Então, quando a gente está numa crise de ansiedade ou beirando uma crise de ansiedade, nós temos essa sensação de que a gente está perdendo controle, que a gente vai enlouquecer, que a gente vai sair correndo, que a gente não vai conseguir se controlar, que a gente vai gritar. E aí a gente procura alguma ação para tentar aplacar aquela ansiedade ali. Então a gente já liga para alguém nos levar para a emergência, ou a gente deixa de sair, né? Ou a gente deixa de fazer alguma coisa. Esses comportamentos de segurança, eles nos acalmam a princípio, porém, né, o problema é que depois eles pioram a nossa insegurança, pioram a nossa ansiedade. Então, assim, eles têm esse efeito de nos acalmar, porém, depois eles potencializam ainda mais a ansiedade. Por que que eles potencializam? Porque esses comportamentos, eles
acabam gerando na nossa consciência, né, vamos dizer assim, que a ansiedade é perigosa, que a gente precisa fazer algo para não enlouquecer, para não ficar em apuros, não sair correndo, não sair gritando, quando na verdade nada disso acontece. Se você for parar para pensar quantas vezes você pensou que ia sair correndo e você realmente saiu, provavelmente você vai ver que nunca aconteceu isso, né? Então esses comportamentos de segurança acabam reforçando esses pensamentos catastróficos que eu acabei de explicar, o que por sua vez te deixa ainda mais vulnerável a ter novas crises, tá? Então essas são as 5 principais razões: transtorno mental, o hiperfoco nos sintomas, né, ficar monitorando o seu corpo, catastrofizar, falha na correção desses pensamentos catastróficos e buscar segurança e controle. O que fazer para parar de ficar monitorando, para parar de catastrofizar, para desenvolver essa capacidade de corrigir o pensamento ansioso e parar de usar comportamentos de segurança que, na verdade, pioram a sua ansiedade? Tudo isso eu explico detalhadamente no curso Sem Pânico. O jeito errado de lidar com a ansiedade e qual é, de fato, o jeito certo, o jeito efetivo que vai te ajudar a, de fato, controlar a sua ansiedade. Provavelmente você não tinha conhecimento ou tinha um conhecimento básico a respeito desses 5 fatores que aumentam a probabilidade da sua ansiedade se descontrolar a ponto dela virar um ataque de pânico. E aí, agora que você já sabe, é importante que você entenda uma outra questão, que é a seguinte: qual é o jeito errado de controlar a ansiedade? Então eu vou aproveitar esta aula até para explicar um pouco mais sobre como a terapia cognitivo-comportamental entende o controle da ansiedade, ou seja, o que você precisa fazer, saber e fazer para conseguir, de fato, controlar a ansiedade. E aí eu vou começar explicando o que você não deve fazer, que provavelmente você faz, piora a sua ansiedade e você nem sabe disso. Então, a primeira coisa é a seguinte: por que a maioria das pessoas falham e não conseguem ter resultado no controle da ansiedade? Porque a maioria das pessoas começam tentando se livrar a todo custo da ansiedade. Não querem sentir, não aceitam a presença da ansiedade, tem uma aversão, uma intolerância, como se fosse uma alergia, medo da própria ansiedade. Muito provavelmente você já viveu isso ou vivencia isso, né? Provavelmente também você já tentou a todo custo não sentir ansiedade, se livrar da ansiedade. E é justamente por isso que o método da TCC é tão funcional. Por quê? Porque ele ensina justamente o oposto. Ele ensina justamente a você aceitar a ansiedade. Por quê? Primeiro, porque não tem como você viver sem ansiedade, não tem como você se livrar da ansiedade. O que você pode fazer é aprender a controlar, a manejar, a lidar com a presença dela. Segundo, porque, como eu expliquei anteriormente, a ansiedade ela existe para nos proteger. Então não tem como. É algo que foi selecionado ali pela nossa natureza para nos manter vivos. Então não tem como a gente se livrar de algo que é tão benéfico para nós mesmos e que faz parte da nossa própria natureza, tá? Então talvez você esteja se perguntando assim: tá, mas como assim aceitar a ansiedade? Eu não quero sentir ansiedade, eu não aguento mais sentir ansiedade. Essa aula não era sobre isso? Sim, essa aula é sobre como você vai lidar com a sua ansiedade, como você vai controlar a sua ansiedade, só que de forma efetiva. Não dá para você tentar se livrar de algo que é inevitável. Aceitar a ansiedade não quer dizer gostar da ansiedade, pensar positivo, se conformar ou não fazer nada. Pelo contrário, a aceitação nos coloca em prontidão para a mudança. Aceitar a ansiedade é entender que ela existe, que ela não vai deixar de existir, que ela cumpre uma função na nossa vida, uma função protetiva, e que existem formas da gente controlar, que existem formas da gente manejá-la, tá? E é perceber que ela está ali, que ela está presente na sua vida, que ela está presente no seu corpo e escolher como você vai se relacionar com a presença da ansiedade. Ok, entendi, Jean. A gente tem que aceitar a presença da ansiedade, não tem como viver sem ansiedade, mas
Como é que a gente faz isso? Como é que a gente aceita de fato a ansiedade? Então existe um caminho. A primeira coisa é você entender o que é de fato a ansiedade. E eu falei aqui um pouco sobre isso, né? Que a ansiedade não é perigosa, que ela existe para nos proteger. Essas crenças disfuncionais, essas crenças equivocadas sobre eu tenho que me livrar da ansiedade, ela não serve para nada, ela é minha inimiga, tudo isso por si só já te coloca em posição de vulnerabilidade para sentir mais ansiedade descontrolada. Então a primeira coisa é entender que a ansiedade ela é sua aliada. Ela existe para te proteger, ela cumpre uma função protetiva. Como eu dei o exemplo, se você estiver numa situação de perigo, né, um prédio pegando fogo, você vai querer que a ansiedade te sinalize ali e faça você tomar as devidas providências, tá? A segunda coisa é perceber a presença da ansiedade nos dá a possibilidade de acalmar essa tempestade interior. Então não é que você vai se livrar dela, não senti-la mais, mas você pode, através, por exemplo, da respiração diafragmática, inclusive eu falo muito sobre a respiração diafragmática no curso, que é um antídoto contra essa ansiedade desregulada, porque ela ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo estado de relaxamento. Então, ao invés de você se livrar, você vai acalmar a ansiedade no seu corpo. Existem outras habilidades também que você pode utilizar, mas aqui eu estou citando a respiração diafragmática. Uma outra coisa que é imprescindível, que está dentro dessa questão da aceitação, é construir uma mentalidade antipânico, como eu citei também anteriormente. Você sabe que a ansiedade vai aparecer na sua vida e que em alguns momentos ela pode ficar desregulada, mas a partir do momento que você sabe como desativar essa mentalidade em pânico, essa mentalidade ansiosa e ativa a mentalidade realista, você consegue manejar a sua ansiedade, você consegue controlar a ansiedade. Como assim uma mentalidade realista? Eu sempre dou o exemplo do elevador, né? Então, pessoas, por exemplo, que têm medo do elevador, elas costumam pensar assim, e se eu entrar no elevador e ele parar? E se eu ficar presa no elevador? E se ele despencar lá de cima? Isso é possível de acontecer? Sim, é possível. Claro que pode acontecer. Mas assim, qual é a probabilidade disso acontecer se a gente está falando de um dos meios de transportes mais seguros do mundo, tá? Quantos elevadores despencam por dia no Brasil, no mundo inteiro? Isso é uma coisa que acontece com frequência? Quantas vezes você ficou prevendo que um elevador ia parar, ia quebrar, ia despencar e isso realmente aconteceu? Então, quando você desenvolve uma mentalidade que é realista, né? Quando você desativa a mentalidade ansiosa, você consegue sair desse pensamento catastrófico mais facilmente e consegue focar nos fatos, nas probabilidades. Porque se a gente for viver a vida só pensando no que é possível, a gente não faz nada, porque possível tudo é. Possível um avião cair, é possível ficar preso no elevador, o elevador despencar lá de cima e acontecer muitas e muitas outras coisas. Mas quando a gente foca nas probabilidades, a gente está dizendo assim para nós mesmos, né? Assim, ok, mas a probabilidade é muito baixa. Então, é muito provável que eu pegue esse elevador e não aconteça nada de ruim. Entende? Então, essa mentalidade nos blinda, nos protege dessa ansiedade desregulada. Que também eu ensino no curso o seguinte: a maneira como a gente pensa faz a nossa ansiedade aumentar e faz a nossa ansiedade diminuir. Se você souber usar isso a seu favor, então você está feita na vida. Então você já vai conseguir lidar, inclusive, com situações que por si só trazem consigo uma preocupação. Mesmo trazendo uma preocupação, você vai conseguir manejar isso de forma saudável, efetiva, funcional, tá? Um outro ponto. Você também já sabe que a ansiedade, ela pode chegar ao extremo, que é o ataque de pânico. Então, no curso eu ensino 8 passos que, inclusive, nesses 8 passos para lidar com a crise de ansiedade ou ataque de pânico, você começa justamente com a aceitação. Por quê? Não aceitar a presença da ansiedade é como areia movediça, é como estar na areia movediça. Se você está preso numa areia movediça, muito provavelmente a primeira coisa que você vai tentar fazer é tentar sair dali a todo custo.
Só que o que é que vai acontecer? Quanto mais você tenta sair, mais você afunda. Qual é a maneira mais efetiva de sair da areia movediça ou ajudar alguém que está numa areia movediça? Primeiro, aceitar que você está numa areia movediça. E aceitar que você está lá é entender que quanto mais você se mexe, quanto mais apavorado, quanto mais você toma medidas drásticas para sair de lá, mais você vai afundar. Então, o que é que você tem que fazer? Já que eu estou numa areia movediça e ela funciona desse jeito, você precisa deitar nessa areia, porque aí muito provavelmente você vai conseguir ficar na superfície e as pessoas que estão ali fora vão conseguir te ajudar a sair de lá mais facilmente. Então, esses 8 passos, tem 8 passos, né? A gente começa com aceitação, tem outras coisas que você precisa fazer. Inclusive, aqui eu explico uma coisa também que as pessoas falam muito assim, eu tentei usar respiração diafragmática na hora da crise de ansiedade, mas eu não conseguia puxar o ar, pelo contrário, eu sufocava mais, eu não conseguia e aí eu ficava mais desesperado, mais desesperada. Existe um momento específico que você precisa usar a respiração diafragmática. E não é começando com a respiração diafragmática. Eu ensino isso aqui nesses 8 passos, tá? Depois tem a questão de buscar ajuda profissional. Se você tem transtorno do pânico, se você está apresentando crises de ansiedade, você precisa de um acompanhamento profissional. Porque você vai precisar desse suporte especializado para o seu caso. Então é aquela coisa assim, se você precisa fazer uma cirurgia, porque você quebrou o braço, você quebrou uma perna, não dá para simplesmente você pegar e assistir uma aula no YouTube e fazer aquilo, tá? Então, claro, você vai evitar fazer esforço, né? Se você quebrou o braço ali, você vai evitar fazer esforço, fazer determinadas coisas. Essas orientações básicas, ok, isso vai te ajudar. Mas você vai precisar marcar um especialista para ele fazer a cirurgia. Então, da mesma forma é com a nossa saúde mental. Como eu falei no início da aula, as habilidades de autoterapia podem e ajudam, sim, muitas pessoas. Mas existe um grupo que necessariamente vai precisar desse suporte especializado, tá? E por fim, depois que você aprende todas essas etapas, é óbvio que você também vai querer saber como diminuir as chances de ter recaídas, né? De passar de novo por uma crise de ansiedade, por uma ansiedade desregulada. Então, também coloquei no curso um módulo sobre como maximizar os seus ganhos, os seus resultados, como se tornar o seu próprio terapeuta e diminuir as chances de voltar a esse estágio que você está hoje, tá? Então, essas são as etapas que vão te ajudar de fato a lidar com a ansiedade do jeito certo. Então, você vai abandonar o jeito errado e você vai saber em detalhes, dentro disso tudo aqui que eu expliquei, como fazer do jeito certo. E para você que está aqui assistindo essa aula, porque convive com alguém que passa por problemas de ansiedade, todas essas etapas também são fundamentais para que você tenha o entendimento necessário para orientar essa pessoa. Mas eu tenho um módulo específico somente para que você tenha mais profundidade sobre o que fazer e não fazer com relação a ajudar alguém que está passando por um problema de ansiedade, né? O módulo se chama até Ajudando Quem Você Ama. Então lá tem as aulas também específicas para este caso. Por fim, quero lhe dizer que a ansiedade pode acontecer a qualquer hora e em qualquer lugar. Por isso, você precisa de habilidades eficazes que possam ser usadas imediatamente quando o medo ou pânico tomarem conta. Este curso será a sua caixa de ferramentas. É o lugar em que você encontrará as técnicas necessárias que poderão te ajudar todos os dias a se libertar do sofrimento que é conviver com ansiedade desregulada. Se você está disposto a aplicar diariamente algumas dessas habilidades da TCC, então as chances são de que você muito provavelmente será muito bem sucedido nisso e vai conseguir desenvolver autocontrole da sua ansiedade e viver sem pânico. Então,
Se é isso que você deseja para a sua vida hoje, eu vou te convidar para clicar neste link que aparece aqui abaixo e fazer a sua inscrição agora mesmo. O acesso do curso é imediato, então comprou, imediatamente você vai ter acesso a todas as aulas e ao material didático. Então é isso. Eu realmente espero que você tome a sua decisão. Entre e faça parte do curso, você será muito bem-vindo, muito bem-vinda.